Oi, gente, muito boa noite para vocês. Mais uma noite aqui que nós estamos juntos e dando as boas-vindas à minha primeira live hoje com vocês. Eu e o Thales e Jesus estamos aqui juntos. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Olá, Joaquim, como vai você? Como foram de festas? Oi, Reinaldo, Elka, tá boa? Oi, Edna. Boa noite, Rogério. Tudo bem com vocês, gente? Como é que foi aí? Como é que foram, né? De passagens? Tenho certeza que foi muito bem, deu tudo certo. Estamos começando aí mais um ano. Oi, Vera Lúcia, boa noite. Andréia, tá boa? Tudo bem, Elka? Marisônia, muito boa noite a vocês. Sejam bem-vindos. Alguns eu já vi, outros ainda não. Então, quem eu não vi, sintam-se abraçados. Oi, Claudiomir, boa noite, tudo bem? Oi, Ju, tá boa? Michele, que delícia, gente, rever vocês, estar com todos. Muito bom esse reencontro, essas noites tão gostosas, né? Uma noite onde a gente aqui tá junto, tá trocando muito carinho, muitas vibrações. Oi, Ana Cláudia, tá boa? Olá, Thales, já estão falando com você também. Vou dar uma boa noite geral pra todo mundo aí, gente, para não interromper a Lu. Mas boa noite pra vocês aí. Ah, Cláudia, que bom que tá tudo indo tranquilo, né? Importante a gente começar o ano bastante positivo, com bons pensamentos, tendo certeza que tá tudo certo. Oi, André, você tá bom? Cleusa, tá boa, Cleusa, Luciana, Olíbio, boa noite. Oi, Bárbara, estão aqui, estão lá, chovendo muito. Onde estão vocês agora? Tudo bem com vocês? Como estamos aí? Será que eu esqueci alguém? Acho que não, né? Acho que falei boa noite para todo mundo. Muito bom, minha gente. Acho que eu não vi o Renato, na verdade. Oi, Renato, para você também, uma boa noite. Então, gente, hoje o tema assim é bem interessante. É um tema assim que eu acho que é muito atual, né? É assim, o tema é no dia da incerteza, né? E E assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Vete, tudo bem? Como vai você? Tá bom, Andréia? Assim que terminar a palestra, o Clóvis vai fazer aí as vibrações, as orações, tá bom? Para todos aqueles que tiverem aí escritos no chat. Tá boa, Beth? Márcia, boa noite. Oi, Cida, tudo bem com você? O Reinaldo com a turmona dele também, vamos vibrar, né? Por todo mundo, é sempre muito legal tá trazendo todo mundo para receber essas vibrações da noite. Já aproveitando enquanto o pessoal vai chegando, tenho certeza depois o Thales já vai preparar também as águas aí, né? Vai dar uns minutinhos para quem for chegando para pegar também. Vamos se preparando e com bastante amor no coração, né? Ah, saudades também, né? Aí quem não pode vir de quarta, a gente se vê por aqui. Vamos lembrando aí que no sábado também a gente tem, no próximo sábado temos o trabalho de cura, né? Então ainda dá tempo de, na quarta-feira, lá no centro, conversar então com a Margarida para poder colocar o nome de vocês para fazer a entrevista com o Claudiomir. Então ainda estamos aí no tempo de estar passando pelo tratamento no sábado, né? O primeiro do ano, acho que todo mundo está precisando bastante, né? De dar uma limpada para começar esse ano aí um pouco maior. Oi, Antônia, tudo bom? Muito bom, minha gente. Acho que já deu aí uns 6, 7 minutinhos, né? Vou começar então o nosso trabalho. Nós três aqui, vocês e todo o nosso plano espiritual querido. Oi, Reinaldo, mais gente, vamos em frente. Vamos vibrar bastante para todo mundo aí, tá? Então vou começar. A Clara também já colocou mais gente. Bom, vamos começar a nossa abertura aqui, né? Eu vou ler um texto rapidinho para a gente poder iniciar e na sequência eu então falar um pouco sobre o tema que nos trouxe hoje, né? Propondo dentro dessa questão das incertezas, né?
Eu trouxe um texto que fala nos instantes difíceis, porque a incerteza é um instante difícil também, né? Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Ouvide ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quando puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. E assim, iniciando o nosso trabalho dessa noite, vamos então elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao Pai Maior, ao plano espiritual, e inicialmente agradecer. Agradecer por termos aqui chegado a esse momento tão gostoso, tão sublime dessa noite. Agradecer pelas possibilidades de fazermos a caridade. Agradecermos pelas possibilidades de estarmos vivos. Agradecer pela possibilidade dos nossos trabalhos, das nossas casas, dos nossos lares, né? Da nossa roupa, do alimento à nossa mesa, de sempre termos uma palavra do bem para falar para as pessoas, agradecer pela nossa vida, pela nossa possibilidade de fazer o nosso melhor a cada dia, pela possibilidade de superar as incertezas, pela possibilidade de termos sempre o potencial da oração, agradecer esse plano espiritual que sempre nos acolhe, nos cuida, nos auxilia e agradecer por podermos estar fazendo este evangelho, que nessa noite que se inicia então neste trabalho, que possamos receber, né, a inspiração do plano divino para a necessidade de cada um e que cada um possa se conectar de acordo com as suas necessidades e receber o melhor. E assim que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre, e vamos iniciando então este trabalho. E assim, minha gente, boa noite para quem está chegando agora, Alessandra, Carlos, sejam bem-vindos. Vamos então aqui começar. Thales, vou deixar você um pouco aqui de lado, descansando um pouco. Até já. Vou também pedir licença ao Mestre Jesus para que ele possa me iluminar nessa noite, para poder levar a cada um aquilo que tanto necessita, né? Então, nessa noite, gente, onde a gente efetivamente ainda compartilha um início de ano, né? Onde a gente ainda, quando finaliza o ano, a gente peça para que o próximo ano seja melhor, para que a gente possa ter mais determinação e cada um tem, né, os seus planos aí pessoais. E a gente entra no ano novo sem saber exatamente se a gente vai conseguir cumprir ou as coisas vão acontecer como a gente espera. E aí vem o processo da própria palestra dessa noite, que é a questão das incertezas. Ok, Luciana, vamos fazer sim, fique tranquila, tá? O Thales vai fazer as vibrações para vocês, para nós, né? E nesse período, gente, o que a gente precisa muito frisar é um momento onde a gente cria muitas expectativas, onde as coisas possam acontecer do jeito que a gente espera. Mas a vida, gente, a vida é única, né? A vida tem o seu próprio ciclo e o seu próprio ritmo. E quando nós nos apegamos, né, a situações que efetivamente tem que acontecer, a gente acaba tendo muitas decepções muitas vezes, né? Porque o que acaba acontecendo nessas expectativas e nessas sensações de insegurança que a gente vai sentindo, né? A gente vai esperando que as pessoas sejam do jeito como a gente espera. E de repente, aquela pessoa que a gente idolatra tanto, né, que a gente acha que ela seria um modelo para nós, ela acaba nos decepcionando por alguma razão.
Só que não é o processo da pessoa criar a decepção, o problema é nossa expectativa sobre aquilo que a pessoa é, né? Então acho que a gente começa a pensar em como nos relacionamos com as coisas e com as pessoas efetivamente, né? E a gente espera que as pessoas sejam aquele modelo de gente, aquele modelo de vida, e cada um é do jeito que é com as suas experiências, né? Muitas vezes a gente planeja situações, a gente prepara durante muito tempo, às vezes a gente guarda aquele dinheiro para poder comprar, né? Talvez uma casa, um carro, enfim, alguma coisa que a gente queira, e na hora a gente acaba tendo uma decepção, ou as coisas não acontecem como deveriam, ou a gente investiu de uma forma errada. Então assim, gente, a todo momento a gente acaba se deparando com situações incertas. A única coisa que nós temos de certeza são os nossos planejamentos. Agora, efetivamente, o que a gente faz quando as coisas não são como a gente espera, né? Eu acho que nesse momento é muito importante a gente ter a nossa doutrina, né? Aqui a gente, apesar de tudo, a gente acaba sendo provado para ter essa fé e essa crença. E é uma fé raciocinada, né? A gente simplesmente não acredita cegamente. A gente acredita porque a gente provou que isso é bom para nós. Quem de nós aqui, no momento de maior dificuldade, não pediu uma serenidade, não fez uma prece do coração e pelo menos o nosso coração se acalmou e alguma resposta veio, né? Então, essa é a nossa grande segurança, porque a única segurança que nós temos, gente, é que nós estamos aqui, não estamos a passeio, estamos em aprendizado e estamos nos preparando para crescermos, né? Para evoluirmos naquilo que nós nos propusemos dentro da senda de Jesus, dentro dos aprendizados, que é a nossa base de vida, na verdade. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai efetivamente se colocar à disposição desta proposta? Então, uma das coisas que são bem interessantes na vida da gente, de uma forma geral, é fazer um planejamento, né? Esse planejamento quer dizer o quê? Ok, Cláudia, o Thales vai fazer também, fique tranquila, tá? O que é um planejamento, né? A gente precisa se organizar de alguma forma, onde as coisas possam estar de alguma forma, de algum jeito, dentro das nossas possibilidades de controle, né? Claro que, como eu disse agora há pouco, a vida não tem controle mesmo, né? Então, ela se controla por si mesma, ela tem um fluxo, né? Mas quando a gente procura estabelecer um planejamento, a gente entende que determinadas coisas devem ser feitas. Então, por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa materialmente, no mínimo eu começo ao longo do tempo, fazer uma poupança, eu já divido, né, os dinheiros em casa para poder pagar as contas essenciais e me preparar para alguma coisa maior. Se eu me planejo para fazer um curso, eu me organizo durante o ano com os horários, para que quando for querer fazer, eu vou estar mais dentro do contexto de ter tempo para isso. Se eu vou mudar alguma coisa na minha vida, eu vou me planejar para que eu possa efetivamente talvez mudar de casa, de repente começar a fazer uma academia, de repente fazer uma dieta, mudar a nossa vida de alguma forma. E para que a gente possa não ficar nesse tempo inteiro, nessa incerteza, nessa insegurança, o mínimo que a gente pode fazer é se preparar para isso tudo. Mas, de forma geral, nós, né, como seres humanos aqui, somos muito imediatistas, né? Por isso que a gente está ainda reencarnando, né? O que significa ser imediatista? Significa que a gente quer as coisas para ontem, né? E quando a gente quer as coisas para ontem, a gente não consegue planejar. E aí quando a gente resolve fazer, fica aquele atropelo, às vezes dá certo, porque o fluxo da vida está propício para isso, e às vezes não dá. E aí a gente acaba se decepcionando, então, como eu falei, com pessoas, com coisas, com situações. Por exemplo, quer ver um exemplo prático? Nessa semana, teoricamente, foi o último final de semana do mês. Então, teoricamente, nós teríamos o trabalho de cura. Mas quem nos acompanha, quem está sempre olhando, sabe que é só na próxima semana. Imagina a decepção de quem chegou no centro no sábado, por alguma razão não olhou e acabou, enfim, indo até ali, a decepção que não sofreu. Então isso na nossa vida parece que é muitas vezes uma constante.
porque a gente acaba não planejando, não pesquisando, não se organizando para as coisas. Tá certo que grande parte a gente entende que a gente está preparado para que as coisas ocorram. Mas e quando vem mudanças bruscas, né, gente? Quando vem aquelas questões de estava trabalhando e houve um corte na empresa, a firma faliu, o trabalho não é mais o mesmo, ou quando vocês resolvem efetivamente ter dado entrada numa casa e a empresa não deu conta, quando existe uma doença. Quantos de nós aqui são autônomos, né? Trabalham por conta própria e precisam da saúde em dia para poder trabalhar, né? Que se a gente não trabalhar, e aí eu falo por mim que sou autônoma também, se a gente não tiver uma saúde, a gente não consegue trabalhar. Então, quanto a gente pensa em se organizar para que as coisas derem certo. Bom, e quando elas não dão? Então a gente tem a força daquilo que a gente acredita, porque nada acontece por acaso. Boa noite, Mari, tudo bom? Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo acontece porque de alguma forma ou nós estávamos preparados para aquilo, né, emocionalmente, ou porque nós temos que aprender. O nosso grande aprendizado, né, nesse momento é entender que o que a gente tem que aprender sempre nos machuca muito, porque se é um aprendizado é porque nós ainda não sabemos, né? E o que nós não sabemos sempre nos machuca muito. E a gente usa bastante uma expressão hoje, né, que se fala bastante, que é sair da zona de conforto, né? Como é programar coisas novas na nossa vida. Isso é aproveitando a energia do ano novo, né? Mas como é que é aproveitar esse começo de ano, onde a gente se propôs um monte de coisa no final do ano passado, né? E agora fazer coisas novas, né? Coisas novas seriam o quê? Seriam aquelas coisas que são diferentes e que podem nos propiciar mais segurança, que podem nos dar mais certeza de que o caminho que a gente está tomando é aquele que a gente vai conseguir dar conta. Claro, como eu falei há pouco, a gente tem os intempéries, né? Tem doença, tem falecimento, tem separações, tem perdas, né? Então tem muitas coisas que envolvem isso, mas vamos pensar um pouco na doença, né? Como é que a gente se prepara para o processo da doença? A gente não se prepara. A gente simplesmente acaba assumindo que a gente talvez tenha ultrapassado as nossas condições normais de saúde. Então, já que a doença acaba aparecendo talvez para algum aprendizado, talvez porque a gente não se cuidou direito, por que não pensar como manter saúde, né? Por que não pensar em algum sistema de comer um pouco melhor, de tomar bastante água, de fazer exercício físico, enfim, de se cuidar? Essa é uma condição, por exemplo, de saúde. E quando a gente tem perdas, o que a religião, né? O que a nossa doutrina faz para nós? Ela nos propicia a oração, a prece, o amparo divino, a condição de estarmos juntos, né? Então, aquilo que nós podemos prever e materialmente dar conta, porque, gente, assim, o material, ele vai e vem, a gente fica bem, fica mal. Ele tem uma inconstância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo efetivamente, onde está tudo muito caro, todo mundo de preço, o mundo está passando por um momento muito especial de aprendizado. Então, todo mundo o tempo inteiro. Então, do material, a gente acaba dando conta. Porque assim, com saúde a gente vai em conquista, a gente consegue de novo, a gente busca novas formas de fazer. Gente, é na dificuldade que a gente cria formas de aprendizado, né? É quando a gente não tem mais solução para alguma coisa que a gente descobre o que fazer, né? Porque de alguma forma a gente vai ter que sobreviver e, enfim, quantas pessoas não viraram empreendedoras depois da pandemia, né? Que os negócios fecharam e tiveram que, né, se virar online, quer dizer, fazer outras coisas. Quantos de nós não tiveram que mudar o foco do trabalho, né? Quantos de nós que nas perdas acabamos ficando em desequilíbrio com as nossas histórias e tivemos que aprender a se ligar na religião em si. Então é importante a gente começar a pensar que é na necessidade que a gente vai buscar novas possibilidades. E a incerteza, gente, ela faz parte do crescimento também. Porque se a gente tivesse muito tempo inteiro, muito certo de tudo, qual seria a possibilidade da gente crescer? Se está tudo muito estável, a gente acaba se acomodando. Claro que seria isso a melhor coisa, né? Tudo sair como a gente esperava,
tudo ser linear a vida inteira, tudo está muito certo. Mas qual seria o nosso mérito de aprendizado se a gente não mudasse atitudes? Porque quando a gente tem tudo no lugar, né, a gente fala, fica um pouco na mesmice, né? Então é assim, quando está tudo muito certo, como é que a gente faz para aprender? A gente não busca informações, nós estamos aqui exatamente por isso. Porque a gente se propõe a fazer várias coisas diferentes quando a gente vai reencarnar, né? E aí quando a gente reencarna, a gente acaba não fazendo nem talvez 1/10 do que a gente se propôs. Por quê? Porque a gente não lembra efetivamente do que a gente se propôs a fazer, mas porque a gente chega aqui, as coisas podem estar muito acomodadas. Então a gente acaba vindo com pais que naturalmente facilitam bastante a vida da gente. A vida acaba sendo muito promissora, e claro, acho que a gente tem muita gente com muito merecimento para isso, mas também que acaba não saindo daquele processo. Então assim, gente, quanto mais dificuldade, apesar disso ser muito ruim, né, vamos colocar assim, na dificuldade que a gente vai crescer. É ali que a gente vai se religar com a nossa fé, com a nossa doutrina. E quando a dificuldade vem, gente, é assim, o que seria de eu acreditar na minha doutrina se eu não tivesse certeza na fé daquilo que ela me traz? Para que serviria? Né? Para que serviria eu ficar rezando, vibrando, fazer caridade, né? Fazer o melhor para tudo e para todos se eu não tivesse a crença? Porque, gente, é na hora do vamos ver e da incerteza é que a gente efetivamente vai provar a nossa fé. É nesse momento que a gente vai dizer assim, eu acredito ou não acredito no Cristo? Eu acredito ou não acredito que eu tive, né, vidas pregressas que me trouxeram para isso hoje? Eu estou aqui, assim, me propondo realmente a olhar para o que eu me propus a isso? Porque aí o que acontece, gente? Na incerteza é muito comum a gente entrar na revolta, a gente não entender por que aquilo está acontecendo com a gente. Então a fala mais comum, né, é assim, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fui tão ruim assim na outra encarnação? O que será que eu fiz para merecer isso, gente? É assim, se está passando é porque alguma coisa tinha que ser desse jeito, né? E é conformismo? Não, não é conformismo. É uma questão da gente começar a entender qual que é o nosso papel de ser protagonista da nossa história. E para ser protagonista da nossa história, a gente tem as nossas escolhas. A gente vai escolher ficar vitimizado, né, esperando, né, essas incertezas tomarem conta da gente, ou a gente, nessa hora, a gente vai parar e pensar, fazer uma prece, se ligar ao plano espiritual, pedir ajuda para os amigos, pedir, né, vibrações no centro, aqui mesmo com a gente, lá no centro presencialmente, ligar para alguém, né, ligar para nós, enfim. A gente tem canais abertos aí para essa possibilidade. Então, qual que é o nosso protagonismo para a gente estar melhor? O que a gente faz em prol do nosso crescimento e em prol de não ficar à mercê da nossa insegurança, né? E aí dentro desse processo da insegurança hoje, a gente acaba desenvolvendo algumas síndromes que estão muito na moda também. É assim, a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem a síndrome de ansiedade. A ansiedade é assim, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu devo fazer? É sempre essa insegurança sobre tudo aquilo que eu tenho que fazer, porque na ansiedade eu acho que tudo que tem que acontecer muito rápido. E as coisas não são tão rápidas assim, gente. Elas precisam amadurecer. Então a minha sugestão sempre para esse processo de nossa, estou inseguro, não vai dar certo, o que vai acontecer? Eu acabo atraindo coisa ruim, acaba atraindo, né, pensamentos, sentimentos, e mesmo irmãozinhos, né, que aí estão desencarnados e que estão doidinhos para encostar em alguém que está mais perturbado, né, que é para fazer bagunça mesmo. Então, quanto eu me lembro disso? E aí a minha sugestão sempre é assim, primeira coisa, respiração. A gente não fala sempre que tem que água na boca, né? Do Chico Xavier, contar até 10 para não falar qualquer coisa aí que não deveria. Da mesma forma, contar até 10 respirando para me acalmar, para me centralizar comigo mesmo. E a segunda coisa, tão importante quanto, é a oração. Gente, conecte-se com o alto, conecte-se com os amigos espirituais, eles estão sempre perto. Às vezes a nossa vibração é que não permite isso. Então a tônica do nosso trabalho é pensar nisso. E é claro que é difícil para todo mundo quando eu estou angustiado, quando eu estou com problema, quando eu não acho solução. Gente, a solução sempre vem.
tenha certeza disso. A única certeza que a gente tem é que o plano espiritual sempre vai nos socorrer. Agora a gente precisa estar na vibração para isso, né? Não adianta a gente ficar xingando, né? Falando um monte de coisa que não precisa, se revoltando contra Deus, se rebelando e achar que o plano espiritual vai conseguir chegar. Eles não conseguem chegar na gente. Então, se a gente não tiver com essa proposta de ser mais manso, né, mais humilde e entender que a gente precisa de ajuda, né, porque as incertezas estão aí. E como eu falei, as incertezas materiais a gente dá conta, a gente corre atrás, a gente refaz, isso é uma coisa que a gente consegue sim com o nosso protagonismo. Mas tem coisas que estão fora do nosso controle. E isso é uma das coisas que muita gente sofre. Não entender que muitas coisas estão fora do nosso controle. A começar pelo nosso próprio corpo, gente. A gente tem um sistema corporal, de um sistema nervoso que é autônomo e que faz as coisas acontecerem pela gente. Então, ninguém aqui quer ficar doente. Mas por que a gente acaba ficando doente? Porque a gente se destempera quimicamente e a gente acaba fazendo com que o nosso corpo não consiga funcionar direito. Por que nossas emoções se destemperam e aí a gente tem uma gastrite nervosa aí, a gente tem uma dor em algum lugar, enfim, a gente acaba desenvolvendo uma série de questões. Porque a gente não para olhar a nossa responsabilidade sobre isso, mas o nosso corpo ele é autônomo. Quando o nosso sistema nervoso autônomo resolve funcionar dentro do equilíbrio químico que o nosso corpo precisa, a gente perde o controle e é isso que nos desestabiliza. E é isso que nos traz um foco fora desse momento, lembrando que a gente está vivendo um momento espiritual mundial muito complexo. E se a gente ficar se ligando a todas essas incertezas efetivamente, a gente não vai dormir à noite, a gente vai ficar pensando em tudo de errado que está acontecendo, aqui no Brasil mesmo, de que não pode sair na rua, de que não pode isso, não pode aquilo. Gente, a gente pode tudo. A gente precisa ter cautela, óbvio, precisa ter discernimento, óbvio, mas a gente precisa se preparar para fazer a nossa evolução acontecer. Então, é nossa responsabilidade sobre os nossos processos. E a gente tem uma doutrina maravilhosa que nos ajuda a isso. A gente tem condições, né, espirituais, energéticas, vibrações, leituras, né, a gente tem tanta gente com tanta coisa linda para falar para a gente, às vezes um auxílio de alguém perto de nós, por que não? Então, quanto que a gente tem humildade suficiente para entender que a gente precisa de ajuda, a gente não vive sozinho, nós somos seres sociais, gregários, precisamos de ajuda de outros amigos encarnados e dos nossos amigos espirituais que sempre, gente, a única certeza, de novo, a única certeza que vocês sempre devem ter, que nós temos sempre, é que o plano espiritual está com a gente. Mesmo aquelas coisas que pareçam tão fora de contexto, tão fora de conexão, são coisas do plano espiritual quando a gente está preparado. E mesmo quando acontecem coisas que você fala que, meu Deus, de onde veio isso, né? Isso não pode ser né, coisa de Deus. Muitas vezes os planos de Deus colocando você no lugar que você deveria ir para fazer a correção da sua rota. Para fazer a correção da sua rota, pessoal. Então, gente, o foco é no positivo. O foco é naquilo que pode acontecer de melhor, apesar das incertezas e inseguranças, porque elas sempre vão estar junto, que também faz parte do nosso crescimento. Então, assim, não esqueça disso, né? Não esqueça do seu protagonismo, não esqueça da necessidade de você estar a favor de você mesmo. Não esqueça que quando você se prepara para entender que você tem a sua religação, né, com Jesus, com o plano espiritual, com as vibrações, com a oração, você está totalmente protegido. Aí não existe insegurança. A insegurança é porque a gente imagina que é a parte material que é a mais importante, né? Mas não é não. Ela faz parte, óbvio. A gente precisa disso para sobreviver aqui, sim. Mas principalmente a gente se conectar sempre com o nosso divino. Se conectar com essa turma enorme que cuida da gente e entender que cada um tem as suas escolhas e suas opções. Então a gente faz pela gente, vibrando pelos outros, para que eles possam atingir esse equilíbrio também. Lembrando que o nosso equilíbrio não é o equilíbrio do outro, né? Cada um tem a sua própria forma de se equilibrar. Mas lembrando sempre, né, que a gente faz pelo outro
sim, o melhor que pode fazer, mas se o outro não aceitar, gente, é cada um com as suas questões, né? É cada um com as suas possibilidades e cada um com o seu crescimento. Então, sempre que a gente entrar numa instabilidade ou numa tempestade emocional, corporal, enfim, de todas as formas, conecte-se. Conecte-se com o Mestre Jesus, conecte-se com o plano espiritual, conecte-se com o centro. Às vezes você pode só pensar que você está lá. Lembra, pensa em você, imagina você sentado lá na sua cadeirinha, lá no centro, recebendo o passe do plano espiritual. Você vai ver que essa é uma conexão muito bacana também. Você vai ver como tranquiliza, calma, tudo entra no eixo e te dá um respiro para mais um dia, para uma nova solução, para uma nova possibilidade e dentro daquilo que a gente espera que seja o melhor para nós a partir daquilo que a gente tem como fé. Tá bom? Então vou aqui me despedindo de vocês, esperando que vocês façam aí um raciocínio sobre isso, que você se coloque à disposição do plano maior. Eu vou aqui trazer agora o Thales para junto de nós também. Espero que vocês tenham sentido no coração tudo aquilo que foi falado. Eu vou colocar também o Mestre Jesus para favorecer bastante essas vibrações maravilhosas. E eu vou sair um pouquinho de cena e volto daqui a pouco para me despedir de vocês. Até já. Boa noite, então, meus amigos. Agradecer a Lúcia aí pela maravilhosa palestra. Vou dar 30 segundinhos para vocês pegarem a água, quem ainda não pegou, aproveitem. Enquanto isso, eu vou dando boa noite pro pessoal aí. E aí, gente, vocês estão bem? Passaram um bom fim de semana? Boa noite para todo mundo, viu? Que já tá por aí. Eu tinha visto que hoje era aniversário do Cabeça, mas depois descobri que no grupo tá errado. Então, Cabeça, no dia certinho eu te dou parabéns, tá bom? Olha o Renatão aí. Renatão, boa noite pra você aí, viu? Ó, a Elka também já tá com a garrafa pronta. A Ivete tá agradecendo a palestra. Vamos lá, gente, então? Já deu tempinho aí? Quem ainda não pegou, mais 5 segundinhos aí. A gente já... Eu vi, Reinaldo. Pois é. Precisa avisar pra ele que é ele que preencheu a data lá, viu? Pois é isso aí. Vamos lá, gente, então, fazer a nossa parte, não é verdade? Nossas vibrações, nossa doação. Vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos, vamos nos acomodando confortavelmente onde estivermos sentados, posicionando bem as costas, cruzando os pés, para que a gente possa fazer doações maravilhosas, muito fluídicas, doar tudo que é de bom, tudo que os irmãozinhos estão precisando, muito amor, muita saúde, vibrações positivas, muita força, vibrações de cura, de recuperação. Então vamos começar nossas vibrações elevando nosso pensamento ao alto, pensando no Mestre Jesus, pensando nas correntes maravilhosas que sempre trabalham conosco e que vão levar essa vibração, esse nosso ectoplasma, essa nossa energia para onde for necessário. Então vamos vibrar agora por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, planeta Terra, que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, cheguem à paz mundial. Que as regiões, os países em conflito armado possam aprovar um cessar-fogo o mais brevemente possível, para que a gente poupe as vidas humanas, independente de raça, de religião, independente de nacionalidade, somos todos seres humanos, vivemos todos no mesmo planeta e nós temos que cessar fogo imediatamente de todos os conflitos armados.
absolutamente todos. Então vamos vibrar muito pela paz no planeta, que o nosso planetinha azul aqui está precisando. A gente passou um tempo aí com menos conflitos e agora a coisa retomou, né? Aí conflitos na Rússia e Ucrânia, Israel, os conflitos da África que continuam, né? Alguns do Oriente Médio ali, como na Síria. Então nós temos que vibrar muito pela paz mundial. Vamos vibrar agora, meus irmãos, pelo nosso país, pelo Brasil. Que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população. Esse ano nós teremos eleições municipais, né? E que nós vamos vibrar, então, para que os candidatos sejam honestos, para que aqueles que forem eleitos levem a honra, sejam eleitos para fazer o melhor para a população, deixando de lado benefícios, mesquinharias, privilégios. Nós temos que vibrar por os nossos dirigentes, para que assim nosso país se desenvolva e possa caminhar ali para ser um país de primeiro mundo, reduzindo a desigualdade, reduzindo a fome, a violência. Então, para isso, nós precisamos de dirigentes bons. Então, vamos vibrar por eles. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas prisões, delegacias de polícia, por esses irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens, estão pagando por seus crimes, que eles tenham consciência da necessidade de ainda pagar perante a lei de Deus, mas que nesse momento eles possam se arrepender de seus pecados e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora, então, pelos hospitais, casas de saúde, onde houver um leito de dor, que Jesus possa aparecer, trazendo-lhes o milagre da cura. Esses irmãozinhos que estão internados, que eles possam receber o milagre do nosso Mestre Jesus. E que os médicos e enfermeiros sejam iluminados para que intuitivamente recebam por intuição do plano espiritual o melhor tratamento, para que esses irmãozinhos recuperem sua saúde, deixem seus leitos de dor e voltem a conviver com seus familiares. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos idosos, pelos seus cuidadores, pelos asilos, casas de repouso, por todos os idosos, que eles possam aproveitar seus últimos anos de vida, gozando da melhor saúde possível. Né? Que eles possam ser bem cuidados, que eles possam ser bem amparados, que seus cuidadores possam ter paciência com as suas dificuldades e que eles possam aproveitar seus últimos anos de vida com a melhor saúde possível. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças. Que as crianças tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver, frequentar a escola e se tornarem pessoas de bem. Ter a oportunidade de conhecer a história e os caminhos do Mestre Jesus, para que se tornem pessoas cristãs, pessoas que seguem os passos de Jesus e se tornem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que eles possam deixar o mais brevemente possível seus vícios de lado. E para aqueles que precisam de um tratamento mais profundo, aceitem o tratamento, se necessário for um caso de internação, que eles aceitem ser internados para conseguir se livrar de seus vícios. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, pelos albergues e as ONGs que os acolhem,
Que esses irmãozinhos tenham oportunidade de um prato de comida, um banho quente, uma cama e um teto sobre suas cabeças. Muitos deles, às vezes, podem estar desaparecidos, podem ter trocado de cidade. Então, nós vamos vibrar para que eles possam ser acolhidos pelos seus amigos e familiares e que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa dura vida de morador de rua. Que eles possam ser localizados e que possam voltar a ter uma casa, ter um lar, viver dentro de um lar, né? E deixar a rua o mais breve possível. Vamos agora, meus irmãos, vibrar por nossos colegas que estão aqui no chat, essas pessoas que nós queremos tão bem, que nós temos um carinho especial, que colocamos o nome aqui no chat, que colocamos nas caixinhas de vibração lá do centro também, né? Vamos pensar neles, cada um sabe o que precisa, então vamos vibrar por eles, muito amor, muita saúde, muita força para esses irmãozinhos aqui do chat, das caixinhas de vibração. Vibrar do que eles realmente precisam. E vamos também vibrar para aqueles irmãozinhos com doenças crônicas, aqueles que possam ter o alívio das suas dores, alívio dos sintomas, mas é uma doença que muitas vezes não tem cura, né? Alzheimer, Parkinson, pressão alta, colesterol alto, né? Problemas com glicemia, problemas de reumatismo, dificuldade de locomoção, deficientes físicos, né? Irmãozinhos deficientes mentais, autistas, todos os irmãozinhos que têm doenças crônicas e doenças mais graves, né? Eu vi aí no chat que tem um menininho com leucemia, né? É um tipo de câncer, então vamos ver por todas as pessoas que têm câncer, né? Que possam ser tratados, voltar a ter uma vida normal, ter uma qualidade de vida, irmãozinhos com HIV positivo também, né? Irmãozinhos com problemas mais de saúde da cabeça, né? Excesso de ansiedade, síndrome do pânico, todos os irmãozinhos aí que também fazem esses tratamentos mais psicológicos, né? Tratamentos mais mentais. Então vamos vibrar por eles também. Todos os irmãozinhos com dificuldades de locomoção, dores nas juntas, dores nas costas, né? Todos esses tipos de probleminhas de saúde, doenças crônicas que muitas vezes não têm cura, mas têm tratamento, né? E que eles possam ter os seus sintomas aliviados, que eles possam ter uma excelente qualidade de vida. Vamos vibrar agora também pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças, que esses grupos de busca, né? Há tanto polícia ou esses grupos que trabalham nessas pessoas, com pessoas desaparecidas, possam localizar esses irmãozinhos, para que eles possam voltar a conviver sobre os seus familiares, né? Convívio com seus familiares, possam voltar para casa, né? Muitos deles às vezes têm problemas de memória, se perdem, né? Então, que eles possam ser encontrados e resgatados. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desencarnados. Que as correntes espirituais possam resgatá-los onde quer que estejam, dos umbrais, né? Que eles possam lembrar de orar, lembrar pedido pelo resgate, né? E que, dentro do seu merecimento, obviamente, que eles possam ser resgatados o mais brevemente possível. Vamos, então, vibrar agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos. Aqueles que convivem com a gente com mais frequência, né? E que aqueles que moram com a gente dentro da nossa casa, transformando o nosso ambiente num lar, que nós possamos ter um convívio maravilhoso, que eles possam ter mais paciência, possam ter muito carinho nas palavras, né? No jeito de tratar as pessoas. Então, vamos vibrar pelos nossos amigos e familiares mais próximos.
E agora não podemos deixar de vibrar por nós mesmos, pela nossa casa, pelos brancas de Jesus, entre pelas portas e janelas, iluminando, higienizando, protegendo, deixando todo o mal do lado de fora, criando uma cúpula de luz protetora de Mestre Jesus, para que nossa casa possa cada vez mais se tornar um ambiente maravilhoso, um ambiente protegido, um lar cristão de Mestre Jesus. Principalmente harmônico, não é? E vamos então, meus irmãos, agora agradecer por todos os milagres, por todas as bênçãos, por todas as recompensas do que pedimos, tudo que nós recebemos de maravilhoso e nós possuímos na nossa vida, é graças ao Mestre Jesus, que Ele que autoriza, né? E graças às correntes maravilhosas que também trabalham conosco, em nome de Mestre Jesus, que Jesus nem sempre pode estar ali presencialmente em todos os momentos, né? Deus é onipresente e onipotente, mas Jesus foi um espírito mais evoluído, é o governador do planeta, mas ele não consegue estar no mesmo lugar em todo o tempo. Então as correntes os representam, falam em nome dele, então nós vamos agradecer a elas. Corrente dos hindus e egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente azul, corrente das crianças, do médico, dos enfermeiros, corrente dos franciscanos, corrente das moças, corrente do Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes e todas as outras correntes que trabalham conosco. Muito obrigado pela sua proteção, pela sua intuição, pela sua iluminação e pelo trabalho que vocês fazem com a gente. Então é isso, meus irmãos. Quero agradecer pelas vibrações de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, Thales, que essa noite aí reverbere para a semana inteira para todo mundo, né? Então tá, minha gente, uma boa noite para vocês, que seja muito bom, que seja um bom princípio de semana, se a gente se vê na quarta até quarta, para quem a gente vai se ver no sábado até sábado, quem a gente não se vê no sábado, se vê no domingo, então a gente tá sempre muito junto. Beijão para vocês e uma boa noite. É isso aí, meus amigos, uma noite maravilhosa, um fim de semana abençoado para vocês, uma ótima semana. Quarta estarei como telespectador assistindo, sábado estarei lá presente no tratamento de cura. Então, até sábado presencialmente, até quarta na telespectadora aqui. Um beijão para todos. Tchau, gente.